Olá, jovens, como vocês estão? Espero que estejam bem. Na nossa aula de matemática de hoje, iremos falar um pouco sobre como funciona o cálculo para o volume de um prisma. E para que isso aconteça, a gente primeiro precisa entender quem foi Cavalier, porque a gente vai estudar o princípio de Cavalier, volume de um prisma. Cavalier foi um matemático que viveu no século XVII e que teve uma ideia de que se seria possível calcular o volume de qualquer prisma. Primeiro, para entender o que é um prisma. Prisma é todo sólido geométrico onde a sua base ele pode ter qualquer formato plano e ao seu redor suas faces laterais também precisam ser planas e geralmente são figuras quadrangulares, certo? São retângulos ou quadriláteras. Mas a base pode ser diferenciada, contanto que todas as suas faces são planas. O que foi que Cavalier pensou? Ele pegou dois objetos de formatos semelhantes, como fossem duas caixas, e encheu esse volume de qualquer forma. Encheu esse objeto com água, com areia, coisa desse tipo. E ele percebeu que se a base for igual, ele fizer um corte aqui no meio, a parte que ele vai retirar e a parte que ele vai deixar, no caso, especificamente a parte que ele vai deixar, vai continuar com o mesmo volume dos dois prismas, se os dois prismas forem prismas retos. Então ele fez esse mesmo teste com um prisma reto e um prisma oblíquo. Ele encheu também de água, de areia esse objeto, também fez um corte e tirou a parte de cima e percebeu que se a base for a mesma, mas a altura do prisma continuar sendo a mesma, eles vão ter o mesmo volume. Então Cavalier conseguiu provar que o prisma sendo reto ou oblíquo, se a base for a mesma e a mesma altura, então terá o mesmo volume. E essa descoberta dele revolucionou muito do que a gente precisava saber sobre geometria para a época. Então, como ele chegou a essa conclusão, ele percebeu que não precisava ser só uma base quadrangular. O formato da base podia ser qualquer um, desde que a área fosse a mesma das bases. E se o prisma tiver a mesma altura, independente do formato da base, mas se a área ser na mesma da base e a altura ser na mesma, essa regra aqui, essa relação matemática aqui, ela funciona. Que o volume vai ser a área da base vezes a altura. Aqui a gente tem algumas figuras planas, que podem vir no formato da base. Pode ser qualquer formato triângulo, pode ser qualquer quadrilátero, aqui nós temos o nome de alguns, pentágonos 5 lados, aqui o hexágono tem 6, o heptágono tem 7, ou seja, a base pode ser qualquer formato desse. Então, desde que a base de um prisma seja igual ao do outro, essa regra aqui pode-se comparar que os prismas tenham o mesmo volume, essa regra aqui vale, certo? Aqui são algumas áreas de figuras planas, porque a base será uma figura plana, para que a gente surgir os exemplos, a gente faça uma pesquisa sobre quais áreas a gente vai utilizar. Se você tiver com essa relação ao seu lado dessas regrinhas, beleza. Se não, você vai procurar na internet, vai procurar algum material que você tenha, para você compreender qual é a regrinha da base, certo? Até você, a medida que você faz exercício, você vai aprendendo algumas regrinhas. Vamos pegar o exemplo 1. Um bloco retangular possui 15 cm de largura, 10 cm de comprimento e 45 cm de altura. Qual é o volume desse bloco retangular? Isso daqui é a pergunta. Ela não vem com desenho. Então, quando você for resolver o probleminha, se você fizer um desenho, vai te ajudar. Não precisa ser bem feito, basta você fazer uma noçãozinha. Então, o bloco retangular parece uma caixa de sapato. Então, eu vou considerar aqui, um lado vale 45, o outro vale 10, o outro vale 15. Como é retangular, qualquer lado que você quer 45, qualquer lado que você quer 10, qualquer lado que você quer 15, vai dar certo, porque o bloco é retangular. Então, aí não vai ter problema. Então, qual é a área do volume? A área da base vezes a altura. E a área da base é um lado vezes o outro. Então, eu vou considerar, para ficar mais fácil para mim, como a minha base fosse 10 e 15. Então, a minha área da base é 10 vezes 15, que vai dar 150 centímetros quadrados, que dá 120 centímetros. Então, agora eu vou ter, meu volume vai ser essa área da base, certo? Multiplicado a altura. Só que como o valor que eu usei for 45, 150 vezes 45. Então, esse valor seria 100.750 centímetros cúbicos, porque todos estão em centímetros. Mas centímetro cúbico. Esse é o volume desse bloco retangular no exemplo 1. No exemplo 2, calcula o volume de um prisma com 30 cm de altura e que a base é um triângulo equilátero de 18 cm de lado. Da mesma forma, ele não desenha uma figura. Você desenhar um triângulozinho em cima, um triângulo embaixo traz esses risquinhos, fica mais fácil você entender a figura. Ele diz o seguinte, que a base aqui mede 18 e que essa altura aqui mede 30. É o que ele fala. Então, eu primeiro preciso encontrar a área da base. Quando a área da base, você vai multiplicar por essa altura aqui. Então, eu tenho que aqui é 18, a área da base, o lado de cada face, cada lado da base. Só que aqui é um triângulo
um triângulo equilátero, que são as ações do triângulo equilátero. Existe uma regrinha matemática para triângulo equilátero, que A ao quadrado é igual a raiz de 3 sobre 4. Só que como é 18, vai ficar 18 ao quadrado vezes a raiz de 3 sobre 4. 18 ao quadrado é 18 vezes 18, que é 324. 324 vezes a raiz de 3, dividido por 4. 324 dividido por 4 dá 81. 81 vezes a raiz de 3, sabendo que a raiz de 3 vale aproximadamente 1,73, então a área da base será 140,13, porque seria 81 vezes 1,103. E o volume será a área da base vezes a altura. Como a área da base é 140,13, então automaticamente seria 140,13 vezes o 30, que foi a altura. Então seria 4.203,9 centímetros cúbicos, porque tudo está medido em centímetro. Então o volume seria esse valor aqui, certo? Então esse é o exemplo 2. No caso exemplo 3, diz que calcula o volume de um prisma abaixo, sabendo que suas bases são regulares. Ou seja, na questão a gente já daria a figura, certo? E nós teremos já a base também. Então a nossa figura seria, a altura aqui seria 50, certo? E a base seria um hexágono, porque tem 6 lados. 6 lados, e cada lado disso aqui mede 20 centímetros. Só que o hexágono, ele pode ser dividido em 6 triângulos iguais. Se fosse um pentágono, 5 triângulos iguais. Se fosse um heptágono, 7 triângulos iguais. Se fosse um octógono, 8 triângulos iguais. Se for uma figura regular, vão ser triângulos iguais. Então, como é um hexágono, são 6 triângulos iguais. Se é hexágono, 6 lados, 6 triângulos iguais. Então, seria 6 vezes a área de um triângulo. Essa é a regra de um triângulo equilátero, porque todos serão triângulos equiláteros. O valor de A é 20, porque deu na questão que o valor de A já é 20. Então, seria 20 ao quadrado, que é 20 vezes 20, que dá 400. 400 da raiz de 3, que é da regra, dividido por 4, que é da regra. Só que são 6 triângulos, 6 vezes isso. Então, 400 dividido por 4 dá 100. Então, 6 vezes 100, 600 a raiz de 3. Só que a raiz de 3 vale aproximadamente 1,73. Então, 600 vezes 1,73 vai dar 1038 aproximadamente. Então, a área da base é aproximadamente 1038. Mas ele quer saber o volume desse prisma. Então, seria 1038 multiplicar pela altura, que é 50. Então, 1038 vezes 50 daria 51.900 centímetros cúbicos. Esse seria o volume desse prisma de base hexagonal. Nosso exemplo número 4 é uma questão do Cefet de Minas Gerais, certo? É uma questão que é mais comum ser cobrada no vestibular, ser cobrada no Enem. Então, de uma piscina retangular com 12 metros de comprimento por 100 metros de largura, foram retirados 10.800 litros de água. É correto afirmar que o nível da água baixou 15 centímetros, 16 centímetros, 16,5 centímetros, 17 centímetros ou 18,8 centímetros. Primeiro eu preciso entender que 10.800 litros de água não estavam, litros não correspondem com metro. Litro e metro são medidas diferentes. Então eu preciso passar metros para litros ou litros para metros. É mais fácil passar litros para metros. Para isso eu preciso saber que 1 decímetro cúbico é a mesma coisa de 1 litro. Ou seja, 1 litro é a mesma coisa de 1 decímetro cúbico. E que 1 litro vale 1.000 metros cúbicos. Então aqui, se eu tenho 10.800 litros, isso aqui é a mesma coisa de ser 10,8 litros, porque se isso aqui por 1.000, porque 1 litro vale 1.000 metros cúbicos, seria 10,8 metros cúbicos. Então eu vou comentar a minha relação aqui. Eu faço um desenho para facilitar para mim, que aqui seria como se fosse uma piscina, um lado mede 12, o outro lado mede 6 e aqui é a altura. Mas ele não fala a altura da piscina, quer saber a quantidade que essa piscina baixou o nível dela. Ela baixou um pouquinho aqui, provavelmente. Então a gente vai primeiro calcular a área da base, porque a área da base aqui ou em qualquer lugar da piscina vai ser a mesma. Então a área da base será 12 vezes 6. A base será 72 metros quadrados. E aí eu vou analisar o que foi que secou da piscina. Isso foi o que secou. Ele quer saber qual vai ser a altura do que secou. Então eu já vou ter a base da piscina, certo? A área da base da piscina, e tenho o volume que vai secar. Então eu vou para a minha relação matemática do princípio de Cavalier, que é a volume de prisma. Então a área da base vezes a altura, onde a altura foi o que secou, que é o que está perguntando, é o nível que baixou. Então o volume é 10,8, já entendeu porque é 10,8 metros cúbicos, igual a área da base 2 vezes o H. Então qual vai ser a altura que essa piscina baixou? Seria 10,8 dividido por 72. Então a altura seria 0,15 metros. Essa é a resposta, 0,15 metros. Mas nós não temos essa opção aqui na nossa resposta. Então a gente tem que saber que, por exemplo, que de metro para centímetro, que é como ele quer a resposta, eu tenho essa passagem aqui. Então de metro para centímetro,
Eu multiplico por 10, depois multiplico por 10. Porque metro vezes 10 dá decímetro. Decímetro vezes 10 dá centímetro. Então, eu vou multiplicar isso aqui por 100. Então, 0,15 multiplicado por 100, eu vou ter 15 centímetros. Porque 1 metro vale 100 centímetros. Então, a resposta seria a letrinha A. Mas você está percebendo que você precisa ter noção de como é essa conversão de litros, precisa saber que 1 metro vale 100 centímetros e aí por diante. Porque esses conceitos precisam ser trabalhados e pesquisados. Nosso número 5 é a questão da UEG, Universidade Estadual do Goiás, onde a indústria de fabricar um galão no formato de paralelepípedo retângulo, de forma que duas de suas arestas difiram em 2 centímetros e a outra meça 30 centímetros, para que a capacidade desses galão não seja inferior a 3,6 litros e a menor de suas arestas deve de no mínimo quanto? Então, primeiro passo, vou calcular a minha área da base, certo? Porque ele quer saber a relação do volume. Então, a área da base é um lado vezes o outro. Então, eu estabeleci 30 é um lado da base, x é o outro lado, e essa altura aqui eu vou chamar x mais 2, porque ele fala que difere em 2 centímetros. Então, esse é x, esse vai ser x mais 2, que é a diferença. Então, eu vou calcular a minha área da base, 30 vezes x. Então, vai dar a base 30 vezes x, vai dar 30x. Então, já encontrei a minha área da base. E qual é a área de volume? É volume, qual é o volume, aliás? O volume é a área da base multiplicado por altura. O volume é 30x, que é a área da base, vezes a altura. Só que a minha altura vai ser x mais 2. Então, depois é x mais 2. Então, 30x vezes x, 30x ao quadrado. 30x vezes 2, 60x. Então, o volume é igual a 30x ao quadrado mais 60x. Então, só que eu tenho um detalhe. Ele disse que foi consumido 3,6 litros. E a gente já viu que aqui está em centímetro. Então, eu preciso passar para metros ou eu preciso passar isso aqui para litros para metros cúbicos ou então centímetros para litros. É mais lógico passar litros para metros cúbicos, que é um cálculo que é possível de realizar. Então, eu preciso saber que 1 litro vale 1 decímetro cúbico. Então, eu sei que 3,6 litros, eu vou ter 3,6 decímetro cúbico. Só que vendo aquela outra tabelinha, decímetro cúbico multiplicando por 1000, aí tem 3.000 centímetros cúbicos. Estamos passando para centímetro, porque todo o planeta está trabalhado em centímetros. Então, eu vou substituir 3,6 decímetro cúbico por 3.600 centímetros cúbicos. Por isso que eu terei aqui 30x ao quadrado mais 60x tem que ser maior ou igual a 3.600, porque não pode ser menor do que a medida lá. Então, eu vou ter aqui uma equação em segundo grau, posso dividir aqui todo mundo por 10, então eu vou ter aqui 3x ao quadrado mais 6x, certo? Mais 3.030, menos 160, que era mais, passou menos. Só que a gente dá para dividir por 3. 3 por 3 dá 1, 6 por 3 dá 2 e 120 por 3 dá 120. Então, eu vou ter aqui uma equação em segundo grau. Então, aqui é a forma resolutiva da equação em segundo grau. Delta é igual a b ao quadrado, que é 2 ao quadrado, menos, que é da relação matemática, 4 também da relação, vezes o a, que é 1, certo? Vezes o c, que é menos 120. Então, aqui, 2 ao quadrado, 2 vezes 8 dá 4, menos com menos dá mais, então 4 vezes 120 é 480, então 4 mais 480, 484. Quem será x? X será menos b, então será menos 2, mais ou menos raiz quadrada de 484, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Então, eu vou ter aqui menos 2, mais ou menos raiz de 484 é 22, dividido por 2. Todo mundo aqui dá para dividir por 2. 2 para 2 dá 1, 22 para 2 dá 11 e 2 para 2 dá 1. Então, eu vou ter x1 vai ser menos 1 mais 11, dá mais 10. E x2 vai ser menos 1 menos 11, dá menos 12. Como não serve valor negativo para a medida, então o x medirá 10, no mínimo 10 centímetros. Resposta, letra C. E daí nós concluímos esse exemplo. Então, com essa pequena amostragem, a gente fez uma explicação básica de como é calculado o volume de um prisma. Espero que possa ter contribuído e que vocês sejam capazes de compreender o exercício e consigam também resolver. Então, se surgir dúvida, reveja o vídeo, leia o texto e qualquer coisa, pergunte ao professor para ele tentar dar um auxílio. Então, até breve e boa sorte.